o canal Gatoso Curioso em 2024. O que você achou do nosso canal ao longo desse ano? O que você mais gostou de ver no nosso canal? Qual quadro você mais achou interessante? O que você quer de melhoria para o nosso canal já em 2025? O que você pensa a respeito sobre esse youtuber aqui que está falando agora, nesse momento? E o que você mais, simplesmente tenha se caracterizado e se identificado com o canal. Bom, para o nosso primeiro vídeo de retrospectiva, para falar a respeito sobre o nosso canal, o canal Gatoso Curioso, é meio que um pouco longevo bastante, a gente falar o quanto que o canal passou por muitas e muitas coisas até chegarmos aqui. Imagina só como é que foi todo o contexto, desde a construção, meu conhecimento com a plataforma do YouTube, até a gente chegar nesse momento, que a gente já está no finzinho de 2024. Então, assim, era essa retrospectiva. Eu devo falar aí a respeito sobre o quanto o meu sonho de ser youtuber acabou quase sendo ofuscado, que eu sofri muito para poder ser youtuber, como é que foi todo o pareamento para o canal, para ele poder finalmente ser inaugurado, nossos vídeos sendo feitos, e além disso a gente vai contar um pouco da trajetória minha e também do canal, compactuando aí, para vocês entenderem bem como é que a gente obviamente chegou nesse ponto que a gente está. Não vai ser nada fácil contar a respeito sobre o meu canal, porque assim, a gente tem 6 meses de canal praticamente, e ainda nem sei identificar tudo o que aconteceu, e nem sempre eu estou obviamente ativo no YouTube para poder falar a respeito sobre a minha vida pessoal dentro da plataforma. Então, eu quero que você senta aí no sofá, senta na sua cadeira, que a gente vai então dar uma trajetória completa, fazer essa retrospectiva, barra história, de como o canal Gatoso Curioso se desenvolveu ao longo desse período que a gente está atualmente, tá bom? Vai ser uma trajetória em que a gente vai falar então sobre cada um dos fatos até nesse momento atual que a gente chegamos na retrospectiva, nosso penúltimo vídeo do ano de 2024. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal, caso obviamente você tenha gostado então do vídeo, se você obviamente quer muito desse tipo de conteúdo, explicando a respeito sobre todo o contexto que aconteceu, e eu espero que você se sinta muito bem-vindo aqui ao nosso canal. A gente sempre deseja o melhor para todos nós, e principalmente para os nossos inscritos, que sempre estão acompanhando a gente, e eu tenho prazer e satisfação de contar para vocês cada uma das coisas que aconteceu durante esse período de 2024 para trás, que mudou o canal praticamente para todo sempre. E assim, eu não tenho nem muitas palavras para poder explicar a respeito sobre o quanto é importante e o quão magnífico é eu estar sendo youtuber depois de esperar um longo tempo e depois de fazer um planejamento gigantesco com diversas falhas, erros, acertos, reviravoltas e por aí vai, tá bom? Então vamos lá, meus amigos, confortem bem os seus lugares, porque eu sou o Anthony Reinaldo e você é muito bem-vindo ao canal Gatoso Curioso. Então vamos começar um pouco dessa história bem pragmática, que vai ser longa, mas que pelo menos vai ser decente de se escutar. Vamos lá, meus amigos. Para começar então esse vídeo, a gente não precisa obviamente dizer o quanto que o YouTube hoje em dia é uma das maiores plataformas de mídia, de áudio e comunicação do mundo. Uma das grandes empresas que a gente tem hoje em dia, lançada em 2005. Acho que simplesmente eles tiveram todo o potencial, no caso, de serem uma das plataformas que mais lucram dinheiro, que mais lucram com usuários, que mais possuem canais pelo mundo inteiro. Então, assim, não tem segredo nenhum quanto que o YouTube é uma das grandes plataformas que a gente tem hoje em dia no mundo, faturando bilhões a cada ano que passa. Bom, mas para ser preciso, no caso, eu nasci 1 ano após a criação do YouTube. Naquela época, segundo que me informaram, o YouTube já estava fazendo seus primeiros passos, para poder se encaminhar a bons sucessos,
né, tendo seus primeiros vídeos, seus primeiros usuários. E foi então, né, que já com 5 anos, né, entre 5 e 6 anos de idade, né, em dezembro de 2011, que eu conheci de fato o YouTube. Né, mas só que conhecer só no sentido de nome mesmo. Eu não sabia entrar na plataforma, eu não sabia o que era a plataforma, eu não sabia também quais os conteúdos que tinha na plataforma. Né, praticamente em 2011, né, naquele final de 2011, eu só via mesmo, né, o YouTube de fato assim como nome, né, e também eu tinha visto a logo, né, no caso do YouTube. Então eu não sabia muito o que era a respeito, né, sobre o YouTube de fato naquela época. Até que então foram se passando os anos, né, e tudo mais. E aí que em 2016, né, que eu conheci de fato o YouTube como, né, ele era na época e como ele é hoje em dia, né, com vários canais, com vários vídeos, né, com milhões de visualizações, né, fazendo sucesso no mundo inteiro, né, tendo um dos grandes estouros, principalmente nessa época. Entretanto, né, eu não tinha ainda muito esse projeto, esse sonho de ser youtuber no caso. Isso só foi mudando apenas mais pra frente, para ser mais preciso 1 ano depois, já a gente chega nisso. E aí foi então que eu conheci, né, o primeiro canal que eu assisti no YouTube, né, foi o Planeta das Gêmeas, né, mais ou menos ali entre março e abril de 2016, né, que elas já estavam inclusive fazendo um sucesso, né, a Melissa e também a Nicole. Foi o primeiro canal que eu assisti na minha vida, né, de toda a história do YouTube. Né, e antes, obviamente, da gente chegar nessa questão de curiosidades ainda. Né, depois eu fui vendo outros youtubers, né, e tudo mais, né, vendo como é que estava o YouTube na época, né, vendo ainda alguns vídeos de sucesso, vídeos de música, vídeos de humor também. Foi então que em 2017, né, e mais precisamente em abril de 2017, foi que eu estava então pensando em ser youtuber, né, no caso fazer conteúdos infantis, do mesmo jeito que as meninas, né, como eu acabei de falar, Planeta das Gêmeas fizeram, né, ainda continuam fazendo, também mais conteúdos infantis focados obviamente para o público aí, entre crianças e até mesmo pré-adolescentes, do mesmo estilo obviamente que é feito hoje em dia o Gato Galáctico, Emily Vick, né, Enaldinho e outros criadores de conteúdo também influenciadores. E aí então foi que em junho de 2017 eu defini de fato que eu queria ser youtuber, depois de aprender um pouco mais a respeito sobre a plataforma, como ela funcionava. Só que então eu levei esse pedido para minha família na época, só que minha família na época, então 2017, não tinha tanto investimento e não tinha tanto poder financeiro quanto tem hoje. E por conta disso, né, por conta também de algumas situações que estavam ocorrendo comigo, né, principalmente eu indo mal na escola, eu tendo diversos problemas aí de comportamento, né, e também com uma crise financeira que não parava de jeito nenhum, né, dentro obviamente do meu contexto pessoal, acabou que esse projeto, né, ele ruiu demais, né, eu desisti dele, né, a minha família já não queria obviamente que eu fosse youtuber devido ao tanto de problema que estava tendo, principalmente comigo naquela época. Eu me lembro até mesmo no dia, eu cheguei simplesmente a ficar na cama por pelo menos aí mais de meia hora, né, chorando bastante de não ter conseguido esse sucesso. Pois então, mesmo, né, com o convite sendo negado e tudo mais, eu continuei com o projeto, eu fui vendo mais outros canais e tudo mais, até que a gente chega em 2018. E 2018 foi basicamente o período que eu conheci, né, canais de curiosidade, principalmente o Você Sabia e o Refúgio Mental, que foram os dois principais canais que eu conheci na época, né, vendo os vídeos ali quase diariamente, né, sobre conteúdos de curiosidades e coisas que a gente não sabe, né, não sabia até aquele presente momento. Porém, né, ainda estava com aquele ranço no caso, né, de ser youtuber, porém eu já tinha desistido já do projeto, eu nem tinha mais esperança de que eu fosse ser youtuber, principalmente que na escola, eu estudei em algumas escolas, né, durante a década de 10, né, mais precisamente de 2017 até 2023,
muita gente se zombava de mim, muita gente me criticava, muita gente reclamava, fazia piadinhas, muita gente também me provocava demais, falando a respeito que eu nunca seria um youtuber de fato, né, que eu nunca iria conseguir fazer vídeo, que eu nunca iria editar vídeo, que eu nunca iria ter nem mesmo uma equipe, que eu nem mesmo ia ficar 20 segundos gravando na frente de uma câmera. Isso na época me deixou bastante decepcionado em ver que todo o meu projeto praticamente estava aos poucos, né, virando fumaça, diga-se de passagem. E mesmo, né, que eu gostasse bastante do YouTube, e fazendo muito sucesso, eu ainda não conhecia totalmente o YouTube como eu conheço hoje. E foi exatamente por isso que em 2019, que quando a gente teve uma das eras mais revolucionárias do YouTube, eu acabei perdendo muitos eventos, eu não tive tanta oportunidade de ver o YouTube assim de fato, e principalmente que eu estava com risco de reprovar na escola. Eu fiquei por poucos décimos de reprovar. E ainda mais que em 2019, né, que foi quando eu acabei tendo uma briga generalizada com todos os meus colegas da minha sala por conta exatamente desse projeto. Eu cheguei até mesmo quase a ser suspenso, né, depois de uma reunião que eu tive com a coordenadora na época. Porém, né, eu ainda não tinha desistido de fato do projeto, né? Eu já estava com receio de desistir, né, e tudo mais, que já estava virando fumaça, né? E aí foi então que veio a pandemia de Covid-19, onde eu perdi alguns parentes, principalmente, né, a minha avó, que já está no céu, e é exatamente por isso que eu fiz esse canal, né, dedicado a ela, né, e também a diversas pessoas da minha família que tanto queriam que eu fosse uma pessoa estrelada, né, mais pra frente, né, que eu fosse uma pessoa assim que tivesse contato com o público direto. E é então que nesse período de 2020 eu tinha desistido de fato, né, de ser youtuber, eu não queria nem mesmo mais colocar o pé, né, ou no caso, né, colocar as mãos numa câmera. Eu já tinha percebido que aquela época, né, de 2020, com a pandemia e tudo mais, não teria como eu ser youtuber, né, com um monte de gente morrendo, ter uma das épocas mais tristes, inclusive até mesmo eu todo depressivo após a morte da minha avó, e ainda mais que o meu computador, na época, que era um Dell, ele acabou tendo o seu carregador queimado, né, depois que eu estava fazendo uma atividade, né, para minha escola, na segunda parte do ensino fundamental. E aí que eu já tinha praticamente, né, tinha apagado naquele momento. Eu não sabia bem de fato o que eu poderia fazer, né, e o que eu poderia tá retribuindo aí, então, para poder recuperar todo o prejuízo. Foi então que em 2020, ainda falando de 2020, recebi um novo computador, né, de um amigo da minha mãe, que inclusive é exatamente esse computador que eu gravo os vídeos aqui, que inclusive eu faço meu trabalho ao longo da semana. Foi então que eu recebi esse computador, um computador da LG inclusive, que aí então eu voltei, né, a pensar e tudo mais em ser youtuber, né, e também dar uma moral gigantesca aí para a plataforma. Só que ainda, né, sem muito receio, né, e sem muita esperança. 2021, que foi quando eu entrei no ensino médio, com a depressão já desenvolvendo demais, eu não consegui ir bem no primeiro ano do ensino médio, mas mesmo assim consegui passar, né? E eu já tinha obviamente outros planos, principalmente com essa questão do meu trabalho, que hoje eu sou autônomo, eu edito e produzo documentos para alguns órgãos públicos aqui de Brasília. Só que aí, né, meio que como esse meu trabalho já me direcionava então, né, a fazer documentos e tudo mais, eu poderia então estar vendo o que de mais importante, né, aconteceu no mundo do YouTube. Tanto é que nessa época eu voltei, né, a ver vários e vários vídeos de curiosidade, de humor, de música, mas principalmente de curiosidades. Em 2022, né, não rolou muita coisa em si, né, em relação
a esse sonho, esse projeto de fato que eu tinha então para colocar no papel. E aí que chegamos em 2023, que foi o ano mais histórico e mais decisivo, né, para minha chegada no YouTube. Né, que com toda a evolução que eu estava tendo na tecnologia, principalmente desenvolvendo no trabalho, e além disso, né, com o YouTube agora passando por uma nova era, né, de transformação, foi então que eu voltei com o projeto em si para ser YouTuber. Eu fiz diversas avaliações, né, e eu até mesmo pensava então ver como é que eu poderia ser YouTuber de fato. Foi então, né, que em meio a diversas polêmicas que eu estava recebendo, né, no ensino médio por causa, né, do meu trabalho, foi então que eu decidi contratar uma equipe que não, galera, não é a minha equipe de edição que edita os vídeos aqui. É uma equipe de comunicação e mídia, né, que também mora aqui em Brasília, para poder me ajudar, no caso, de como eu poderia falar com as pessoas, como que eu poderia então estabelecer um projeto bom, né, para poder ser YouTuber, ter um pouco mais de conhecimento a respeito sobre a plataforma, ver como é que é o desenvolvimento, né, uma carreira, assim, uma vida de YouTuber de fato. Foi então que, acho que deixa eu até mesmo lembrar, se eu não me engano, foi abril de 2023 que eu comecei a fazer esse curso que durou então aí 5 meses, né? Durou quase 6 meses até o finzinho de outubro, que inclusive esse certificado aqui, não sei nem se mesmo se a câmera vai deixar mostrar aqui para vocês, eu recebi então esse certificado, né, de uma equipe, dessa equipe de comunicação no caso, né, fazendo diversas avaliações escritas, né, a respeito sobre o YouTube. E no final de tudo isso, né, além de receber todo esse certificado já profissional, né, dessa equipe, também recebi essa linda camiseta, né, personalizada já, né, com o YouTube, né, que inclusive está aqui escrito, né, I love you, YouTube. E eu já tinha inclusive definido já o meu canal também para eles, que iria se chamar, não sei nem mesmo se vocês estão conseguindo ver, né, mas já está até mesmo definido aqui, né, Gatos Curiosos, né, foi definido então que eu iria formar esse canal no início de 2024. Porém eu ainda tinha muitas incertezas e eu não sabia como que a minha vida iria ser a partir do momento em que eu fosse colocar a mão na câmera. Foi então que, depois de fazer muitas avaliações, né, e depois de pesquisar diversos vídeos, né, falando a respeito sobre a plataforma, então criei o canal Gatoso Curioso no dia 1º de janeiro de 2024. Porém, eu ainda estava fazendo muito essa questão de avaliação, testes, mudanças, alterações. Eu não sabia diretamente de nada como seria o nosso canal com os vídeos em si, né? E além disso eu não tinha certeza de como eu colocaria os vídeos de curiosidade para dentro do canal, né? E inclusive eu cheguei a fazer vários gravações pilotos num cenário que até mesmo eu vou pedir para a equipe botar aqui na tela, né? Era esse cenário aí que vocês estão vendo, né? No caso, na sala de trabalho que eu faço os documentos atualmente, e é onde também eu crio os conteúdos para as redes sociais. Eu iria estar fazendo esses vídeos, né, de curiosidades em outro cenário. Só que aí, por conta do espaço, né, ser pequeno demais, né, não ter tido muita estrutura e ia ficar uma bagunça gigantesca com as outras redes sociais, foi então que eu decidi mudar para esse cenário que vocês estão vendo aqui, né, aqui atrás e tudo mais, né, bem mais espaçoso, bem mais relaxante também. Cheguei então a fazer alguns pilotos, né, algumas gravações pilotos, umas 2, 3 gravações, para poder logo de cara ser enviado ao YouTube. Porém, eu tive 2 incertezas e insucessos a respeito sobre essas gravações, porque o meu computador de gravação e de trabalho, a placa de vídeo dele quebrou inteira, né, ela não funciona mais. E aí com isso, quando eu fui enviar o primeiro vídeo para o YouTube, se eu não me engano em abril, né, acabou infelizmente não processando o vídeo direito, né, travou, e o meu computador quase pegou vírus, inclusive na época.
E além disso, eu tinha vindo, né, de uma lesão gravíssima no joelho, né, que o meu joelho estralou forte, né, quando eu estava na igreja, que iria praticamente, né, colocar todo o meu sonho, né, de ser youtuber para baixo de novo. E eu estava até pensando em de novo desistir mais uma vez de não ser youtuber, no caso. E aí, né, que depois de recuperar desse joelho aqui, né, não formalmente, mais ou menos em torno de 60%, 70% com o fisioterapeuta da minha equipe de trabalho, foi então que eu voltei a acreditar que eu poderia sim fazer vídeo. E ainda mais que a minha mãe, né, deu um PC, né, para mim, para poder compartilhar os vídeos. E eu me recuperei da lesão no joelho, que inclusive foi uma lesão gravíssima, que foi uma torção, né, no osso, né, da lateral do joelho, 2 semanas antes, né, de eu postar o meu primeiro vídeo, inclusive. E depois de tantos insucessos, tantos fracassos, incertezas, problemas, críticas, reclamações e zoações de muita gente, né, foi então que no dia 24 de junho de 2024, eu comecei então a gravar o primeiro vídeo do canal Gatoso Curioso, que uma semana depois foi lançado, né, que no caso foi a introdução do nosso canal. E então, que dia 1º de julho de 2024 foi um momento em que mudou minha vida para sempre, né, foi um dos momentos assim, que eu mais gostei de fato, né, de ter vivenciado essa história. Imagina uma pessoa que desistiu praticamente, né, 3 vezes do seu projeto de ser youtuber, com o YouTube mudando diversas vezes, em diversas fases, né, tendo muitos problemas internos, familiares, financeiros, não conseguindo de jeito nenhum, né, conseguir progredir, né, e conseguir colocar seu projeto à frente. Foi então que finalmente, né, o canal Gatoso Curioso, né, estreou depois de 7 anos, mais de 7 anos, né, que eu então anunciei que iria ser youtuber. E nesse período, né, agora falando mais um pouco a respeito sobre o canal, né, ter sido construído e tudo mais, pois é, a gente já está praticamente, né, começando a falar sobre o canal só agora, 24 minutos de vídeo que eu estou gravando. Eu espero que o pessoal da edição, meu amigo, não esteja com raiva de mim, porque minha Nossa Senhora, vai estar simplesmente louco para poder editar tudo isso daí. Mas enfim, voltando então ao vídeo, foi então que um pouquinho antes, né, na verdade um pouquinho depois, né, que eu postei os 3 primeiros vídeos do canal, né, falando a respeito sobre a introdução, né, sobre a trajetória, sobre como iria funcionar o canal. Foi então que eu contratei, né, eu e parte de alguns dos meus amigos meus, contratamos uma equipe de edição para poder me ajudar, né, nas edições de vídeo, né, porque os 3 primeiros vídeos que eu tinha gravado, né, foi eu mesmo que editei juntamente com a ajuda, né, de alguns outros amigos que não necessariamente ficaram em si ruins, né, mas precisavam de alguns detalhes e de alguns ajustes ali, né. E o mês de julho, né, com a contratação então da equipe, né, de edição, que eu tenho muito carinho inclusive por eles, né, inclusive equipe, muito obrigado, né, por vocês estarem aceitando esse projeto meu. Foi então, né, que nesse mês de julho a gente ficou rondando, né, algumas coisas mais a respeito sobre o nosso canal. A gente não sabia bem, né, como que o canal iria se desenvolver, a gente não sabia também como é que iria ser a produção de vídeos, a gente não tinha nenhuma certeza do que o canal Gatoso Curioso poderia ser no caso. Mas então, mês de julho, a gente formou, né, nosso canal no YouTube e a gente começou, né, a se desenvolver no Instagram e também no Facebook. Inclusive segue as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, para poder acompanhar notícias diárias a respeito sobre o nosso mundo atualmente. E aí, passado, né, esse mês de julho, foi então que no mês de agosto a gente começa a dar uma evoluída a mais, começa a produzir alguns vídeos de curiosidades, né, e alguns fatos que a gente inclusive não sabia. E eu acho que eu diria, né, que um dos vídeos, né, que mais se consagraram bem, né, nessa trajetória aí de agosto foi o vídeo, né, falando sobre as Olimpíadas, né, as Paralimpíadas,
a gente fez 3 vídeos, né, falando a respeito sobre as Olimpíadas e as Paralimpíadas que ocorreram no meio, né, de 2024, né, entre julho e agosto de 2024, e estamos aqui entre julho a setembro, né, se a gente for contar com as Paralimpíadas. Então foi exatamente nesse momento que eu comecei a ver que poderia dar certo, sim, mesmo com uma produção muito baixa, né, por conta do meu trabalho, né, que eu faço diversos outros trabalhos, né, eu não tinha muito tempo então para poder gravar, fazer vídeos, né, e tudo mais. Além disso que eu não tenho ainda, né, esse costume no caso, né, de ser tão produtivo, né, assim, em plataformas, né, em redes sociais, né, justamente por conta das diversas coisas que eu faço. Mas o mês de agosto foi um mês muito bom, né, com a gente postando então alguns vídeos, vendo alguns vídeos de curiosidades, né, principalmente essa questão das Olimpíadas. E aí então eu senti que o canal Gatoso Curioso poderia ser, né, um grande canal, né, poderia ser um canal muito bom a partir do momento que a gente começou a dar uma visualizada, no caso, né, nos vídeos. Tanto é que em agosto, né, inclusive, eu cheguei a 100 visualizações no YouTube. E isso já me deixou bastante feliz, já deixou a equipe, inclusive, feliz demais, né, só por a gente ter chegado nessa marca aí muito boa. E foi exatamente também, né, no mês de agosto, né, antes da gente partir para setembro, né, que a gente começou a fazer os vídeos aqui sentado, né, no nosso sofá clássico, né, que foi inaugurado aqui, para a gente poder falar um pouco sobre isso, né, sobre as curiosidades, porque no mês de julho, cara, a gente ficou fazendo os vídeos em pé e tudo mais, que era a apresentação do canal, a gente não sabia bem como é que ia ser, né, toda essa desenvoltura que a gente está tendo agora. E então foi que em agosto a gente começou, né, a dar um pouco mais de valorização ao nosso cenário. E aí chegando em setembro, né, foi que a gente teve, né, alguns outros vídeos bons, né, sendo postados, mas em um especial que foi a chegada dos nossos primeiros 10 inscritos. Eu fiquei bastante feliz, né, emocionado pra caramba. Eu me lembro até mesmo que cheguei a fazer uma comemoração absurda aqui em casa, depois de pegar esses 10 inscritos. Né, não é para qualquer um, né, na verdade eu diria assim, né, hoje em dia um monte de gente consegue pegar 10 inscritos, mas, né, para mim foi bastante emocionante na época, né, mais ou menos quase no meio de setembro, porque eu não sabia em si, né, se o canal de fato iria continuar, né, mesmo com todas as produções de vídeo. Então, fazendo um especial ali de 10 inscritos, né, que rendeu bastante, né, visualização aí para todos nós, foi então que eu decidi criar o canal de forma permanente, né, que a gente vai seguir aqui ao longo dos anos, né, comentando a respeito sobre os principais assuntos, né, de curiosidades, né, e fatos, né, sobre a nossa atualidade que a gente não conhece hoje em dia. Setembro também foi um mês em que eu e minha equipe de edição a gente definiu de fato, né, que a gente iria utilizar de forma permanente também, né, o Shotcut para poder editar alguns dos nossos vídeos, né, e fazer algumas outras melhorias para o canal Gatoso Curioso. Né, e com isso, né, a gente começou inclusive nesse mês de setembro a adicionar novos detalhes, né, que muitos youtubers utilizam. A gente começou a utilizar inclusive os cards, todo o sistema, né, de configuração de vídeo, né, que a gente sempre chama aqui, né, toda a edição melhorada, né, que a gente teve, né, foi então um mês de setembro, né, foi um mês especialíssimo demais para todos nós, né, para mim, para minha equipe de edição, onde a gente sabia que o nosso canal poderia sim crescer cada vez mais com curiosidades incríveis, né? E exatamente pegando o estilo dessa vibe de outros canais populares, como Você Sabia, Fatos Desconhecidos, Refúgio Mental e entre outros, né, que a gente conhece de forma tão boa e tão memorável também. Partimos então para outubro, que cara, foi um mês mágico pra caramba aqui pro nosso canal e que a gente não tem esquecimento de jeito nenhum. Quando eu falo isso aqui, eu com a minha equipe, a gente não tem nenhum esquecimento geral de absolutamente nada do que aconteceu no mês de outubro. E para começar, por que não falar do morango em cima do bolo, né?
foi o nosso primeiro vídeo atingindo 50 visualizações, que logo em seguida virou o maior vídeo, né, o vídeo com mais visualizações do canal, né, falando a respeito sobre o que a Europa tem o melhor futebol do mundo. Foi um estouro absurdo, né, absurdo demais a gente ter feito esse vídeo, né, que inclusive eu já queria fazer esse vídeo tinha muito tempo, e foi um dos momentos assim que a gente mais teve comemoração e que a gente mais, né, sondou a nossa colocação aqui pro canal Matheus Curioso, né, levando ainda mais o número de inscritos, né, e também de visualizações. Tanto é que até mesmo no mês de outubro, né, no comecinho do mês de outubro, a gente inclusive atingiu as nossas primeiras 500 visualizações, e cada vez mais que a gente tinha uma centena sendo adicionada nas visualizações, a gente comemorava demais. É um estouro gigantesco a gente ter começado o nosso canal assim de forma tão absurda, né? Inicialmente, né, de forma bem ruim, mas depois evoluindo de forma muito absurda, em que inclusive a gente chega inclusive no nosso ponto onde a gente queria chegar, que foi onde setembro foi o segundo mês mais produtivo do nosso canal, e foi o segundo mês que a gente mais visualizou, só perdendo apenas para o mês de novembro. E foi um choque de realidade aqui para todos nós, né, aqui de Brasília, porque nunca, né, que se espera de uma pessoa, né, que principalmente eu, né, tenho 18 anos, né, chegasse num momento desse, né, e ainda mais, né, vivendo tudo aquilo que eu estava vivendo, né, nos anos anteriores, né, então para mim foi uma revolução absurda demais no mês de setembro a gente ter virado a chave do que a gente estava querendo, e principalmente para o próximo mês que a gente vai falar aqui do canal. Bom, o mês de outubro, né, foi um mês pouco produtivo, né, a gente voltou a fazer poucos vídeos por causa que eu estava me recuperando, né, ainda da lesão do joelho, estou me recuperando da lesão do joelho até hoje, né, fora que além disso, né, eu tive alguns problemas ali pessoais, né, com outras empresas, e também eu já estava determinante, né, para poder terminar um emprego que graças a Deus a gente consegui terminar, né, o primeiro ano de emprego que eu estou fazendo, né, de empreendedorismo, né, que no caso seria esse mesmo que eu falei, né, de edição e produção de documentos. Pois é, fora que além disso, né, além na falta de produção de vídeos também que a gente tinha feito, além das lesões, é por conta que eu já estava quase me formando do ensino médio, cara. Com o mês de novembro pouco produtivo, né, no meu caso mês de outubro, né, pouco produtivo, a gente conseguiu bater 20 inscritos, galera, 20 inscritos, e foi mais um momento que a gente comemorou demais, chegamos a uma nova estação no caso, né, e ainda mais que naquela época, né, se eu não me engano, a gente bateu também 700 visualizações no mês de outubro. Então foi um dos meses que a gente mais se segurou bem, né, pra gente poder conseguir seguir com a nossa vida. Eu já falei diversas vezes aqui, de forma até mesmo repetitiva, né, inclusive me desculpa se eu estou sendo um pouco repetitivo nas palavras, meus amigos, mas acontece que a emoção foi absurda, né, foi uma coisa que a gente nunca esperava que fosse acontecer. E ainda mais, né, em um momento em que eu, nesse ano inclusive, né, que eu tinha sofrido lesão no joelho, né, que inclusive eu estou tendo outros problemas também. Acho que nesse ponto que a gente agora chegou, né, que no caso foi no mês de outubro, acho que eu senti, né, que a minha vida tinha mudado mesmo, né, com aqueles 20 inscritos maravilhosos. E aí então que partimos para o mês de novembro. E aí então que em novembro, até mesmo eu vou pedir desculpas aqui a todo mundo, porque a gente vai ter que falar um pouquinho mais sobre o mês de novembro. Espero que a edição obviamente esteja muito bem confortável aí para poder gravar esse vídeo, porque já estamos quase em 40 minutos de gravação, né? Mas vamos lá. O mês de novembro começou principalmente com a nossa primeira produção especial, cara. Pra quem não sabe, nossa primeira produção especial foi sobre o vídeo do 7x1, né, os 10 anos do 7x1, que completou, né, no mês de julho,
né, que a gente fez em novembro, né, falando a respeito sobre a seleção brasileira, né, a fase da seleção brasileira, né, um pouco do contexto e da história, né, depois desses 10 anos, e cara, né, rendeu muitas visualizações, foi um dos grandes vídeos que a gente fez, né, porque foi um trabalho muito duro meu e da minha equipe fazer um vídeo daquele de mais de meia hora. A gente ficou surpreso com o resultado, vários amigos meus me elogiando, né, falando bem do vídeo, inclusive, né, e tudo mais. Então foi um dos momentos mais incríveis e sensacionais que eu tinha vivido até então, de produzir o primeiro especial do nosso canal em si, e além, obviamente, dos outros quadros, né, que a gente tinha produzido nos meses anteriores, que estava dando muito sucesso também aqui para o nosso canal. Fora que foi nesse mês de novembro também, né, que a gente teve uma outra repaginada, né, no caso, nas nossas edições, né, com novas melhorias, né, e novos avanços. E a gente começou a falar a respeito, né, em novembro, sobre alguns vídeos, né, a respeito sobre muitas coisas que acontecem, né, nesse fim de ano, né. A gente inclusive falou também sobre a consciência negra. Então, esse mês de novembro, né, apesar de ter sido um mês muito bom, produtivo e tudo mais, a gente fez alguns vídeos, né, voltados mais, né, para o que acontece no fim do ano. E é exatamente onde a gente chega, né, finalmente, né, chegamos em dezembro. Né, que em dezembro a gente fez alguns vídeos, né, falando a respeito sobre coisas que são retrospectivas, né, no caso, né, que algumas coisas que vão acontecer para 2025, né, coisas que ocorreram em 2024, né, e tudo mais. Fora que a gente produziu o nosso segundo especial aqui pro canal, que foi nossa segunda produção inédita, que foi os 30 anos do PlayStation, que até o presente momento é o segundo vídeo mais visto da história do nosso canal, né, pegando aí quase, nesse momento que eu tô gravando, tá? Quase 90 visualizações. Então, e além disso, né, esse mês de dezembro é muito especial também, né, porque além da gente estar completando meio ano, né, que a gente produziu o nosso canal, mês de novembro, né, finzinho de novembro, início de dezembro, eu já me formei do ensino médio. Como eu já falei também, eu consegui concluir meu primeiro ano de trabalho, né, de forma muito boa, né, realizei vários sonhos em projetos maravilhosos. E além de que nesse mês de dezembro a gente pegou recentemente, né, tem poucos dias, 30 inscritos. A gente vai fazer sim um vídeo, né, de especial de 30 inscritos, né, no início de janeiro, porque eu já estou muito corrido, né, não consigo mais produzir vídeo em 2024, né, esse é o penúltimo vídeo que está sendo gravado. Depois disso é a retrospectiva falando sobre o mundo. E aí, então, com isso, né, a gente pegou 30 inscritos no nosso canal recentemente, além de a gente ter pego 1000 visualizações em todos os nossos vídeos que a gente produziu aqui pro canal. Cara, muito massa, né? E eu nunca mais vou esquecer esse momento, né? Mesmo que eu ainda seja um youtuber pequeno, a gente sempre comemora as nossas marcas de maneira boa, de maneira memorável, né? Ainda por cima que alguns, né, não comemorem muito assim de forma tão plausível. E cara, eu dou agradecimento assim absurdo, né, à minha equipe de edição, né, a minha equipe de edição atual, a equipe também de comunicação e mídia, né, que me ajudou muito a poder se formar no YouTube e tudo mais. E o que eu tenho a falar mesmo é só gratidão e resiliência, né, por a gente ter feito esse canal. Cara, desde quando eu tive esse começo, né, no YouTube em 2011, né, ainda nem já imaginava ser youtuber. E agora, né, depois passando por 2016, 2017, onde eu estava conhecendo aí os primeiros youtubers, e depois defini que eu seria youtuber, aí meu projeto acabou sendo cancelado, né, com muita gente me zoando, me provocando, me xingando por eu ser um youtuber, gente dizendo que eu nunca nem iria mesmo conseguir enviar um vídeo pro YouTube. Então assim, né, e ainda mais que eu tive essa questão de lesões, né, mais recentemente, passei por depressão, né, perdi muitas amizades, perdi inclusive a minha avó,
Então, assim, para esse momento, né, que a gente criou o canal e que a gente está fazendo esse sucesso todo, é tudo isso graças a vocês que estão nos ajudando demais. E agradeço muito a cada um que ajuda o nosso canal a crescer ainda mais, seja visualizando os vídeos, seja comentando, seja deixando um like. A gente tem muito agradecimento de fato, né, de que 2024 foi um ano, apesar de ter sido um ano assim pouco produtivo, né, para um canal que quer crescer bastante, a gente tem muita moral e a gente tem muito conhecimento e tem muita resiliência de que a gente queria esse objetivo. Eu desejo aqui, né, para todos nós, né, muito obrigado, meus amigos. Desejo aqui para todos nós gratidão, né, e muita paixão aí a cada um de vocês que me ajuda sempre aqui com o canal e que a gente possa crescer cada vez mais e chegar em novas pessoas. E principalmente para 2025, né, a gente deseja feliz 2025 para todo mundo, né, com novas produções de vídeo, né, novas evoluções, né, com uma nova reformulação aqui do canal que vai acontecer, com um novo sistema que a gente quer fazer. Eu deixo aqui um muito obrigado, um agradecimento a todos vocês que sempre estão aqui conosco junto, né, muito obrigado aí a cada um de vocês. Inclusive, eu não pense que eu não esqueci, tá? Quem lembra do especial de 20 inscritos, né, tá aqui inclusive para vocês, toda a paixão, amor e gratidão que eu tenho aqui ao canal e a todos vocês, né? Eu agradeço demais a cada um que está aqui conosco sempre. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Se inscreva no canal, deixe o seu like, comente o que você achou do vídeo, tá bom? Eu fico por aqui, desejo um feliz 2025, né, para quem está vendo o vídeo aí, tá bom? E viva o canal Gatoso Curioso, tá bom? Viva novamente o nosso canal. Muito obrigado a cada um de vocês, né, que acompanharam o vídeo, que estiveram com a gente, né, ao longo do ano. Siga as nossas redes sociais para ver o que demais está acontecendo no nosso mundo. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado, gratidão aí a todos vocês, tá bom? E é isso daí, eu vou ficando por aqui. Um beijo do gato e até mais, meus amigos.